Continuando nossa peregrinação, hoje iremos juntar vários conhecimentos expostos aqui no canal para tentar chegar a uma conclusão reveladora. Prestem bastante atenção, porque são muitos detalhes. Vimos o que é o 911, a finalidade dos atentados e a programação preditiva ao longo das décadas. Mas e se, ao invés de identificarmos coisas que já aconteceram, pudéssemos perceber qual será o próximo evento significativo para o fim dos tempos? Lembrando que eu não sou profeta, não sou ligado à escola mística ou nada similar. Apenas são estudos de materiais de outras pessoas, com a minha interpretação, e adicionando pontos que outros talvez não perceberam, tentando assim expandir o raciocínio. Como sabemos que a elite utiliza muito de programação preditiva, tentamos então perceber padrões em seus meios de comunicação, como filmes. Além disso, alguns desses filmes nos passam mensagens muito claras, como o filme De Volta para o Futuro e Donnie Darko. Em De Volta para o Futuro, logo no início, o personagem Marty McFly segura um jornal que está escrito: "Salve a Torre do Relógio. A Torre do Relógio atingida por um relâmpago." Como já vimos, o relâmpago significa a queda de Satanás. Logo embaixo está escrito: "O relógio parou às 10h04. Grava este número. Podemos ver outros exemplos. Antes de revelar sobre o número 10-4, devemos voltar em Donnie Darko, mais uma vez. Donnie tem visões de uma pessoa vestida de coelho. Sabemos que o coelho representa a pressa que a elite tem em abrir o 101, o portal para a batalha final, a qual eles pensam que sairão vencedores. Ou seja, o coelho é a representação de que o tempo está acabando. Mas não é só isso, como veremos logo a seguir. Quando Donnie está no cinema, finalmente o personagem, vestido de coelho, revela seu rosto. Um homem com o olho direito ferido, assim como um pastor inútil, ou entendido por muitos como o anticristo. Aqui mais um segredo revelado, e que você verá com muita frequência. Um personagem com o olho direito com cicatriz, ou completamente ferido. Os islâmicos identificam como Dajjal, ou Cristo impostor, uma figura maligna na escatologia islâmica que supostamente retornará como falso profeta antes do dia do juízo. Após revelar sua face, Donnie pergunta o seu nome e ele responde: Frank. Grava este nome. Logo após, ele pede para Donnie olhar o filme que está passando na tela do cinema. E é mostrado um relógio distorcendo até os ponteiros chegarem no 10 e no 4. E depois um portal se abre. Mais uma vez 10 e 4. Com essas informações, podemos finalmente entender onde pode acontecer este evento escatológico. Vamos lá. Dia 4 de outubro, ou em inglês 10-4, é o dia de São Francisco de Assis, conhecido por ser amigo dos animais, mas com um detalhe que poucos conhecem. Ele chamava seu coelho branco de irmão. Lembramos então o nome do coelho em Donnie Darko, Frank, que é o diminutivo em inglês para Francisco. Como mostrado no relógio, não é qualquer Francisco, é o São Francisco, ou San Francisco.
São Francisco é uma cidade situada na Califórnia, Estados Unidos. É importante lembrar que o Vale do Silício é onde estão as sedes dos escritórios importantes de grandes empresas como Google, Apple, Facebook, Netflix, Intel, Nvidia, entre outras. Podemos nesse ponto entender que a última tentação da humanidade, ou a besta, ou sistema tecnológico transhumanista, o 322, virá daí. Mas acho que eu posso ser um pouco mais específico. Vamos lembrar do que está escrito no jornal em De Volta para o Futuro. A torre foi atingida por um relâmpago. Existe uma ponte em São Francisco muito conhecida, a Golden Gate Bridge, que possui 2 torres. Golden Gate, ou Portão Dourado, Portão da Vida Eterna, ou Shah HaRashamim para os judeus, é uma porta mais antiga da cidade e a única que está bloqueada. A porta é original do século V e foi usada em 1541, quando o sultão Solimão, o Magnífico, mandou fechá-la. De acordo com a tradição judaica, a Porta Dourada apenas será aberta quando o Messias chegar, e ele entrará em Jerusalém através dessa porta. Os muçulmanos criaram um cemitério fora do portão. Como eles estavam convencidos que a profecia de Elias, o precursor do Messias que anunciou que, em seu retorno, o novo profeta não se atreveria a entrar no lugar porque ele era um Kohen. De fato, a entrada de sacerdotes judaicos no cemitério é totalmente vedada, por causa da impureza. A tradição cristã acredita que foi pelo portão oriental, não propriamente o de Sulemã, mas o que está abaixo dele, que Jesus, o Messias, adentrou entre mantos e palmas há 2000 anos. Conforme a explicação profética de Ezequiel, o fato da porta dourada estar fechada confirma que Jesus era de fato o Messias aguardado. Quando Jesus subia à cidade, em meio a manifestações de apoio e reconhecimento de sua missão messiânica, mencionou algo interessante. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas alturas. Alguns dos fariseus estavam no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, repreende seus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Uma tradição cristã sugere que as pedras de Sulemã, que selam o portão dourado, clamam que Jesus é o Messias em cumprimento à profecia de Ezequiel. Então, como vimos no vídeo assim acima como abaixo, o inimigo utiliza paródias do divino. Ou seja, segundo a minha interpretação, o inimigo passará pela Golden Gate, parodiando a segunda vinda do Messias. Assim, quando o Cristo cósmico deles vier, isso será um sinal e comprovação, entre aspas. Na verdade, um engano, que levará muitos ao erro. Os filmes mostram a ponte sendo destruída. O que me faz pensar em uma explicação. Lembrando do que aprendemos no vídeo sobre gematria. O número 444 é o valor tanto para Lúcifer como para nuclear. Finalmente,
gostaria que guardassem isso com vocês para se prepararem. Caso aconteça de uma pessoa muito importante no mundo dê a entender que morreu, mas logo em seguida aparecer viva, passando pela Golden Gate, essa pessoa é o anticristo, e estamos no fim dos tempos. Ou, caso um ataque nuclear é feito diretamente na Golden Gate, estamos nos fins dos tempos. Como podem perceber, esse vídeo demorou muito para ser feito, além de que foram anos de estudo, junto com conversas e meditação sobre o assunto, até chegar nessa conclusão. Os links que me deram base para este vídeo estão na descrição, mas apesar de não ter tido uma visão profética, muitos raciocínios apareceram do nada e foram se interligando até essa conclusão que vocês não acharão em parte alguma da internet em qualquer língua. Peço então que, se possível, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento, que mesmo que não se prove correto, nos deixe mais capacitados e treinados para não cairmos nas armadilhas do oponente.